Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2022 da SLC Agrícola. Meu nome é Rodrigo Gelain, eu sou gerente financeiro e de relações com investidores. Presente aqui comigo, o nosso CEO, Aurélio Pavinato. É um privilégio estar com vocês nessa manhã. Informamos que nesta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para o que faça sua pergunta ao vivo. Neste momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta, para que eu a leia em voz alta. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da SLC Agrícola, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da SLC Agrícola e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao nosso CEO, Aurélio Pavinato, para iniciar a nossa apresentação. Pavinato, pode prosseguir, por favor. Obrigado, Gelain. Bom dia a todos. Agradecemos a participação de todos na teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 da SLC Agrícola. Vamos avançar para o slide 3, por favor, onde comentamos sobre o cenário de mercado para o algodão. O primeiro trimestre de 2022 foi marcado pela manutenção na trajetória de alta nas cotações de algodão no mercado internacional e brasileiro. O cenário de dificuldades logísticas a nível global, frente à resiliência de consumo, tem sido fator de importante sustentação nas cotações internacionais da commodity. A expectativa de crescimento do consumo global da fibra de 124,1 milhões de fardos, conforme a estimativa do USDA, a mais alta da série histórica, vem colaborando para que o balanço global entre oferta e demanda feche o ciclo atual em uma condição de déficit pelo segundo ano consecutivo, em volume de aproximadamente 3,9 milhões de fardos, segundo o USDA. Agora, por favor, podemos passar para o slide 4 para falarmos sobre a soja. As cotações da soja no contrato spot da CBOT e os preços pagos pela oleaginosa na base Paranaguá-CPEA seguiram apresentando uma trajetória de valorização ao longo do primeiro trimestre de 2022. As altas observadas em Chicago, somada aos prêmios pagos e depreciação cambial, permitiram que os preços da soja atingissem patamares superiores aos observados no ciclo anterior. Em um trimestre marcado pelas perdas decorrentes do cenário climático negativo nos estados do sul do Brasil, a produção nacional apresentou uma queda anual de aproximadamente 11% em relação à safra anterior, segundo dados da Conab. Para o ciclo 21-22,
espera-se uma produção brasileira de aproximadamente 122 milhões de toneladas de soja, cujo valor representa uma perda de aproximadamente 21 milhões de toneladas de soja frente às expectativas iniciais de 143 milhões de toneladas de produção. A nível mundial, para o ciclo 21-22, o balanço entre oferta e demanda deverá apresentar consumo superior à produção em aproximadamente 11,2 milhões de toneladas. Em sequência ao balanço também negativo de 18 milhões de toneladas observado na safra 19-20, o que deve dar sustentação aos preços. No slide 5, por favor, vamos comentar sobre o cenário de mercado para o milho. Os preços do milho no contrato spot da CBOT e no mercado doméstico brasileiro apresentaram significativa volatilidade ao longo do primeiro trimestre de 2022. Ao longo do mês de abril, os preços na Bolsa Americana consolidaram a trajetória favorável às altas após a divulgação do relatório de intenção de plantio nos Estados Unidos. Estimaram uma expectativa de diminuição de área plantada para o ciclo 22-23 em aproximadamente 4%, resultando em uma estimativa de área plantada próxima a 89,5 milhões de acres. Um importante fator que também colaborou para tais altas foi o desdobramento do conflito Rússia e Ucrânia, uma vez que a Ucrânia ocupa a posição de quarto maior exportador global de milho. Problemas decorrentes do conflito podem acentuar o cenário de incerteza quanto ao fornecimento do grão e, como tal, podem gerar um aumento da demanda de volumes a serem exportados por outros países, entre eles o Brasil, segundo maior exportador global do grão. No cenário mundial, a diferença entre oferta e demanda deverá apresentar pela primeira vez em 5 anos um volume de produção superior ao consumo, em aproximadamente 28 milhões de toneladas. Contudo, existem incertezas quanto à disponibilidade da safra 21-22 da Ucrânia, assim como na produtividade final brasileira, visto que houve regiões com estresse hídrico em março e abril no Mato Grosso, o que deverá refletir no cenário de preços ainda mais firmes para a commodity. Podemos avançar para o slide 7 para falarmos sobre nossas ações recentes relacionadas à governança corporativa da companhia. Em termos de ESG, estamos trabalhando forte. A companhia utiliza-se de todos os recursos necessários para que suas atividades sejam sustentáveis e responsáveis, usando as melhores práticas mundiais de forma a impactar positivamente as questões ambientais e sociais onde atua, através de uma produção de baixo carbono, contribuindo para minimizar as mudanças climáticas e alinhando-se ao seu sonho grande. Destacamos que a companhia passou a integrar, no final do ano passado, o índice Carbono Eficiente e o índice Great Place to Work da Bovespa. O índice Carbono Eficiente é composto pelas companhias que adotam práticas transparentes com relação às suas emissões de gases de efeito estufa. O índice Great Place to Work considera as empresas certificadas e as melhores empresas para trabalhar a partir do ciclo do ranking nacional, ambos preparados pela Great Place to Work. A versão atualizada do nosso relato integrado já está disponível no site da companhia. Gostaria de convidá-los para acessarem esse material que demonstra todos os nossos esforços em termos de ESG. E, por último, nessa sessão no slide 8, também compartilhamos a entrada da SLC no Ibovespa. Em maio de 2022, a companhia passou a integrar a carteira teórica de ativos do Ibovespa, IBOV, o principal indicador da B3. Essa é a primeira vez que as ações da empresa passam a fazer parte do índice desde que ingressou na Bolsa de Valores em junho de 2007.
Passo agora a palavra ao colega Rodrigo Gelain, gerente financeiro e de relações com investidores, para os comentários a respeito dos principais indicadores financeiros que se conectam ao pilar solidez financeira e geração de valor ao acionista de nosso plano estratégico. Obrigado, Pavinato. Podemos, por favor, então, avançar ao slide 10, onde trazemos alguns destaques do nosso demonstrativo de resultado relativo ao primeiro trimestre de 2022. Para manter a comparabilidade entre os períodos, os dados relativos ao primeiro trimestre de 2021 refletem a combinação entre os dados divulgados pela SLC Agrícola e pela Terra Santa Agro nesses períodos. A receita líquida no trimestre cresceu 96,3% em comparação ao mesmo período do ano anterior, substancialmente devido ao incremento nos preços unitários faturados para todas as culturas. Adicionalmente, houve maior volume faturado para todas as culturas, com destaque para a soja, devido à estratégia de vendas da companhia, e para o algodão, onde ainda embarcamos volumes da safra anterior. O EBITDA ajustado no trimestre atingiu quase 1,3 bilhões de reais, com um crescimento de 176,5%. A margem EBITDA ajustada foi de 52,3%, aumento de 15,2 pontos percentuais frente ao primeiro trimestre de 2021. O aumento do resultado bruto foi a principal variação, com incremento de 186,8%, excluídos os ativos biológicos. Além disso, tivemos um EBITDA ajustado adicional de 1,4 milhões relativo à venda de 39 hectares na Fazenda Paiaguás para a Cote Logística Limitada, conforme já divulgado via fato relevante no dia 17 de fevereiro deste ano. O lucro líquido teve um crescimento de 152,5%, finalizando o período em 797 milhões, com margem líquida de 33,1%. O principal fator que contribuiu para a variação do lucro líquido foi a melhora de margens e o maior volume expedido de algodão e soja. Podemos agora avançar para o slide 11, onde apresentamos a dívida líquida ajustada da companhia. Encerramos o primeiro trimestre de 2022 em 2 bilhões e 6 milhões de reais, apresentando uma redução de 387 milhões em relação ao fechamento de 2021. A redução da dívida líquida foi reflexo principalmente da geração de caixa do período. Para concluir essa sessão, podemos ir para o slide 12. Os bons resultados da companhia nos últimos anos, com forte geração de caixa livre, proporcionaram a manutenção de um nível de alavancagem adequado, além da distribuição de dividendos. No dia 18 de maio, serão pagos aos nossos acionistas 504,4 milhões de reais, que perfazem 50% do lucro líquido ajustado da controladora, representando um dividend yield de 4,8%. Devolvo a palavra agora ao Pavinato, que irá apresentar as perspectivas para a safra 21-22. Obrigado, Gelain. Por favor, podemos ir para o slide 14. No lado operacional, encerramos mais uma safra de soja com recorde de produtividade pelo 5º ano consecutivo, 33,1% superior à média nacional, segundo o relatório de abril de 2022 da Conab. Desde a safra 17-18, apesar de várias instabilidades climáticas ao longo dos anos, conseguimos manter um crescimento constante de produtividade e uma distância em relação à média nacional significativa, reflexo de um portfólio de terras maduro, rotação de culturas, variedades, manejo de solo, diversificação em termos de regiões e um time muito bem treinado. Em resumo, processos, tecnologias e pessoas capacitadas. Finalizamos o plantio do algodão, tanto primeira como segunda safra, e do milho segunda safra, dentro da janela recomendada. Em termos de produtividade, para as demais culturas, no slide 15, apresentamos a nossa estimativa atual para a safra
21-22. Mantendo o nosso compromisso com a transparência, estamos ajustando nesse release as produtividades estimadas de algodão primeira e segunda safra e milho segunda safra. O algodão primeira safra, passando de 1.871 quilos por hectare de pluma para 1.807 quilos por hectare de pluma em relação ao projeto, apresentando declínio de 3,4%. O algodão segunda safra, ajuste de 1.804 quilos por hectare de pluma para 1.642 quilos por hectare, 9% de queda em relação ao orçado. O milho segunda safra, alteração de produtividade estimada saindo de 7.586 quilos por hectare para 7.188 quilos por hectare, sendo 6,8% inferior ao orçado, mas 22,2% superior à safra anterior e 30,3% superior à produtividade média nacional, projeção de abril de 22 da Conab. Nos meses de março e abril, tivemos deficiência hídrica em 3 fazendas da Bahia, o que afetou o potencial produtivo do algodão safra. Já a deficiência hídrica no oeste do Mato Grosso, na mesma época, está afetando o potencial produtivo da segunda safra de algodão e milho naquela região. Essa é a razão da redução de projeção de produtividade. No slide 16, apresentamos a nossa posição de hedge atualizada. Avançamos na posição de hedge para a safra 21-22, atingindo níveis de preços internacionais que estão compensando a alta de custos e que nos possibilita a manutenção de margens em 22, similares às margens de 21. Adicionalmente, também já evoluímos do hedge para a safra 22-23, devido à realização da compra de parte dos insumos. Até o momento, já adquirimos 83% da necessidade para o cloreto de potássio, 49% dos fosfatados e 70% dos defensivos. O nitrogênio ainda não foi comprado, porém, o consumo ocorre somente no final do segundo semestre de 2022. Considerando a formação de custos da safra 22-23, ano civil 23, em construção, e os preços já travados via hedge, os preços atuais e os preços futuros de commodities e câmbio, a companhia estima uma margem EBITDA em patamares altos ao longo do próximo ano. Obrigado, e agora abriremos a sessão para perguntas e respostas. Agora daremos início ao Q&A. Pedimos, por gentileza, que façam suas perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer as perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. A nossa primeira pergunta é do Gabriel Barra, do Citibank. Gabriel, pode abrir seu microfone e prosseguir, por favor. Olá, Rodrigo. Aurélio, consegue me ouvir bem? Positivo. Obrigado pela pegar minhas perguntas. Eu tenho 2 perguntas aqui, acho que a primeira é focando um pouco mais na parte de insumo, principalmente para a próxima safra, né, 22-23. Como vocês mesmos colocaram no release, teve, como já tinha sido anunciado no release passado, vocês estão bem adiantados quando a gente olha para fosfato, potássio, como já era de se esperar pelo momento do ano. E em relação ao nitrogenado, realmente ainda continua no mesmo patamar do tripassado, ainda tem uma janela de tempo ainda pela frente para vocês começarem a fazer a compra do insumo. Mas a minha dúvida era em relação a como vocês estão vendo o mercado. Foi até uma pergunta que eu fiz da última vez, no último call. Eu queria entender um pouco de vocês como vocês estão vendo o mercado. A gente viu, até olhando para o mercado de distribuição de insumo, algumas empresas até acelerando um pouco o processo de venda de fertilizante, havendo uma compra antecipada por parte de alguns
de alguns produtores. Então, eu queria ouvir de vocês como vocês estão vendo essa dinâmica, né? Se pode ser que vocês venham, de repente, adiantar um pouco a compra de nitrogenado e como que está o suprimento, se existe alguma preocupação da companhia em relação a isso. Esse é o primeiro ponto, e até em relação a quanto isso pode impactar em relação à margem para a próxima safra. Segundo ponto, olhando um pouco mais para a questão de alocação de capital, olhando para o crescimento, como a gente bem viu no resultado, né, a Terra Santa, Xingu, o crescimento da companhia. Olhando para frente, o que a gente pode esperar de novas avenidas de negócio? Né? Vocês vêm investindo no business de semente, que tem um grande potencial. A gente poderia, de repente, até pensar no spin-off no futuro. Então, se pudesse falar um pouco sobre as avenidas de crescimento para frente, dar um pouco mais de cor sobre isso ajudaria muito a gente aqui desse lado. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, Gabriel. Sobre os insumos, fertilizantes especialmente, né? Os defensivos, o mercado está rodando, a gente não está visualizando, apesar da pandemia lá na China estar atrapalhando um pouquinho agora novamente, mas a gente acredita que a gente não vai ter dificuldade de ter suprimentos. E obviamente, então, já estamos bem comprados e a gente não acredita em dificuldade em ter os insumos para a próxima safra. Os fertilizantes, vamos lá para alguns dados, né? Quando a gente olha o mercado mundial e brasileiro, até hoje, primeiros 4 meses de 2022, o Brasil importou 11,2 milhões de toneladas de fertilizantes, ou seja, superior à importação do mesmo período do ano passado. Ou seja, o mercado está rodando, os navios estão chegando, mesmo com a guerra, a Rússia não deixou de embarcar os fertilizantes, e então, por isso, que na nossa visão, Gabriel, os suprimentos de fertilizantes não vai ser um problema esse ano. O problema está sendo os preços, o custo alto. Nós tínhamos um patamar histórico de preços de fertilizantes na faixa de $300 a $400 por tonelada. Com a pandemia e a escassez de alta demanda e oferta limitada, os preços tinham dobrado, tinham ido para 700 a 800, e veio a guerra na Ucrânia e os preços triplicaram, foram lá para $1.000 a $1.200 por tonelada. O que aconteceu já no último mês agora? O nitrogênio, que é o que falta nós comprar, ele já caiu 26%, ele tinha atingido $995 posto no porto, CFR aqui no Brasil, e agora ele já baixou 26% para 740 e poucos dólares. Ou seja, a expectativa nossa de que esse preço fosse se ajustar já está acontecendo. A mesma coisa os demais produtos, o fósforo já caiu 7% do pico que ele atingiu, e o potássio ele já caiu 3% do pico que ele atingiu. O potássio estava 1.180, agora está 1.140. O fósforo está 1.300 a tonelada do MAP, por exemplo, que é uma referência no fósforo, ele está 1.205 agora. Então, está já tendo um ajuste nos preços. E aí, então, o preço está alto, a tendência, na nossa visão, é ter ajuste nos preços ao longo do tempo. Por quê? Porque a demanda ela será menor. Há uma estimativa no Brasil de que a demanda vai reduzir em torno de 9% a 10%, e há uma estimativa de que no mundo a demanda será menor 10% a 15%. E essa demanda ela sempre foi menor quando os preços estão muito altos. E como os preços estão muito altos, essa demanda ela será menor. E isso vai ajudar de uma forma importante no ajuste do supply. Então, o suprimento é um pouco menor, dificuldade de suprimento, mas com uma demanda menor, a gente vai ter ajuste desse mercado, e aí, com isso, haverá ajuste de preço. Essa é a nossa expectativa ao longo do ano, e com isso, possibilitando nós ter um custo de produção não tão alto quanto ele está agora, e isso garante margens adequadas para o ano que vem novamente, porque os preços estão muito superiores, né, em relação aos preços do ano passado. Os preços atuais estão muito altos, preços futuros não estão tão altos, mas os preços futuros eles estão mais altos do que os preços realizados na safra atual, na verdade, que nós realizamos o RED anterior.
O preço spot agora sim, nós estamos realizando o preço spot agora com preços maiores ainda, né? Então, a nossa visão, quando a gente olha o volume que os dois países principais, a Rússia e Bielorrússia, eu já falei na conferência passada, mas vou repetir aqui, o volume que a Rússia e a Bielorrússia produzem e exportam, quando se pensa em potássio, realmente eles são importantíssimos. Eles representam 36% da produção mundial e 40% das exportações mundiais. Mas quando se pensa em fósforo e nitrogênio, a produção deles é 6% da produção mundial somente. E as exportações, aí 10%, 12% das exportações mundiais. Então, com esse ajuste para baixo no consumo que está acontecendo a nível mundial, e isso está acontecendo no Brasil, que é o país que, teoricamente, tem o menor espaço para ajuste no consumo, porque nós temos um solo não tão fértil, historicamente. Os países onde o solo é muito fértil, como a Argentina, por exemplo, como os Estados Unidos, como países na Europa, como a própria Ucrânia, a própria Rússia, que tem a terra preta fértil, eles têm espaço para economizar em fertilizantes nesse ano e usar um pouco do estoque que está no solo. Por isso que a visão nossa ela não é de estrangulamento nesse mercado, a nossa visão é de ajuste nesse mercado ao longo do ano. Em relação a crescimento, Gabriel, crescimento você sabe como é que funciona o agro. Nem sempre você consegue projetos importantes de crescimento todos os anos, como aconteceu conosco no ano passado. Agora, e pensando nos produtos atuais que nós produzimos, soja, milho e algodão. Então, nesse mesmo core business, a gente pretende continuar crescendo via arrendamento de terras, via aquisição eventual de algum pedaço, para arrendar um pedaço maior. Então, a gente pretende continuar crescendo e nós estamos gerando caixa que permite ou permitirá essa capacidade de crescimento. Então, obviamente, o crescimento não é linear, e as oportunidades nem sempre elas surgem quando o agro está indo muito bem. Às vezes elas surgem quando o agro não vai tão bem. A gente sabe que o nosso negócio tem a sua volatilidade e a gente tem que estar preparado estrategicamente para os momentos certos, avançar e crescer. Então, a nossa expectativa é continuar crescendo, quando tu pensa em médio prazo, manter o ritmo de crescimento que nós conseguimos ao longo dos últimos 10 anos, por exemplo. Mas nós, além de crescer no negócio atual e maturar a nossa operação e maximizar a eficiência que nós estamos conseguindo, nós estamos crescendo em novos produtos. Então, o projeto de sementes é um projeto que já está divulgado, é um projeto que nós estamos, esse ano, vamos produzir 800 mil sacos de semente, podendo ser maior, depende agora da conclusão da colheita, e nós assinamos esse contrato de outsourcing com a Coach, que vai construir uma UBS lá no Mato Grosso, onde vamos produzir mais 1 milhão de sacas, né? Então, nos próximos 5 anos, o negócio de sementes da SLC Agrícola vai virar um negócio grande. E com isso, além da semente de soja, nós vamos ter a semente de algodão também, né? Nós vamos produzir 90 mil sacas nesse ano, né? Aí a pergunta, explita esse negócio ou mantém ele integrado? Até o momento, a estratégia é manter integrado, porque o negócio integrado ele é sinérgico. E então a nossa visão que integrado ele gera mais valor do que separado. Mas não quer dizer que no futuro não se possa repensar, depende aí das oportunidades basicamente das oportunidades. Mas hoje a gente visualiza que nós devemos manter um negócio integrado. Nós estamos investindo num quinto produto, que seria a produção de carnes, né? Então, nós esse ano já deveremos engordar em torno de 35, 37 mil cabeças de gado, né? O ano passado foram 28, então é o nosso quinto produto que nós estamos produzindo na empresa. E nós, conforme eu comentei, a nossa geração de caixa está sendo muito boa ao longo desses anos, e o nosso nível de alavancagem está baixo, então nós temos condições de prospectar novos negócios ao longo dos próximos anos e continuar crescendo a empresa. Essa é a nossa visão. Ótimo, super claro. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Nossa próxima pergunta é do Lucas Ferreira, do JP Morgan. Lucas, por favor, pode abrir teu microfone e seguir com a pergunta.
Legal. Obrigado, pessoal. Obrigado pela pergunta. A primeira é relativa a esse guidance da margem de 31 a 39. Queria que vocês pudessem comentar um pouco mais o que está implícito em cada cenário, né, do 31 ao 39. Vamos fazer um exercício. Se os preços de fertilizante e das commodities que vocês vendem continuarem estáveis, né, onde eles estão hoje, essa margem está mais para 31 ou para 39? Só para eu entender, enfim, o que o cenário do spot representa dentro desse range. E a segunda pergunta é sobre, talvez também, a alocação de capital aqui, se vocês, com essa alavancagem super baixa, consideram buybacks, ou acelerar dividendos, se isso a gente pode esperar que aconteça, né, digamos, no curto prazo. E também uma pergunta, acho que um follow-up da última pergunta que vocês falaram sobre oportunidades de crescimento, dado o tamanho da produção de vocês, se não faria sentido ter uma parceria, uma JV em etanol de milho, que está crescendo muito no Brasil. Um dos problemas do etanol de milho é você ter uma fonte constante, né, de suprimento de milho, biomassa, enfim. Então, talvez faria sentido para vocês ter parceria com alguém para desenvolver um projeto desses. Obrigado. Bom dia, Lucas. Esse range de margens, ele no cenário atual, o que vai determinar se vai ser maior ou menor, ou no nível superior ou no nível inferior, ele vai ser a produtividade. Porque uma produtividade com safra cheia, nós tivemos safra cheia o ano passado e esse ano na soja. O ano passado a gente não teve safra cheia de milho e esse ano não estamos tendo safra cheia de algodão. Então, a gente tendo safra cheia nas três culturas, a gente, mesmo com esse cenário de preços, de custo de produção alto, a gente consegue manter margem em níveis superiores. Então esse range é devido a essas variáveis que estão em abertas, né? Totalmente em abertas. O custo de produção também, o fertilizante, conforme eu comentei, nós temos uma expectativa que caia os preços ao longo dos próximos meses. Então, caindo ali, a cada $100 que cai a tonelada de fertilizante, muda bastante o nosso resultado. E tem aquela história, como o patamar de preço está muito alto, reduzir 100, 200, 300 dólares é bem possível, né? Por tonelada. Então, isso também ajuda a melhorar a margem, né? Então, por isso que nós, quando a gente pensa a longo prazo, assim, como é pensar o ano que vem, tem muita coisa a acontecer, muita coisa em aberto, né? Então, é difícil você precisar. Mas, mantendo o cenário atual, o que sai do range inferior para o range superior seria produção cheia. Dividendos, o nosso histórico desde 2015 é pagar 50% de dividendos sobre o lucro. A estratégia se mantém, de nós continuar pagando 50% do lucro sobre o dividendo. O dividendo yield tem sido excelente, né? Nos 5 anos passados deu 5,7 de média, agora esse ano está dando 4,8, com base no dia da definição, na referência do dia que o ex-dividendo, né? Então está dando 4,8. Então, nessa perspectiva de nós continuar crescendo, continuar gerando lucros maiores, o dividendo yield vai continuar sendo alto ou a ação vai subir muito. Tem dois caminhos, né? A ação sobe muito e aí o dividendo reduz um pouquinho, ou o dividendo yield continua sendo alto. Então, o cenário de dividendo para o nosso acionista, ele é um cenário positivo, em termos de dividend yield ou em termos de apreciação da ação, né, da companhia, né? O buyback é sempre uma possibilidade. Nós estamos com programas em compra, né? E nós então é sempre uma oportunidade de alocação de capital. Então, considerando o nosso negócio atual, que nós temos 2/3 das terras arrendadas, 1/3 de terra própria, o nível de EBITDA que nós geramos, e quando a gente contabiliza o valor líquido dos nossos ativos, nosso NAV, hoje nós estamos precificados basicamente de acordo com o NAV. O NAV agora fechou o trimestre em R$48 por ação, o nosso NAV. Sem considerar o appraisal das terras que virá ao longo desse ano,
que nesse cenário de commodities altos normalmente vem com apreciação. Então o cenário para a empresa ele está muito favorável em termos de valorização dos ativos nossos. A nossa fábrica, ao longo do tempo, ela não enferruja. A nossa fábrica, ao longo do tempo, ela valoriza. As nossas fábricas são as 22 fazendas e os 300 mil hectares de terra que nós temos. Então, isso é uma diferença muito grande do nosso negócio agrícola que nós temos comparado com negócios urbanos, industriais, né? Onde, ao longo do tempo, as fábricas enferrujam e as nossas fábricas, elas valorizam ao longo do tempo, né? E essa nível então o buyback para nós é uma alternativa de alocação de capital também. Obviamente, nós temos que sempre comparar buyback versus um novo projeto, versus um crescimento, versus as oportunidades. Então, nós temos aí 3 ou 4 alternativas de alocação de capital, e o buyback é uma alternativa. Em relação a etanol, o Brasil está se tornando importantíssimo no mercado de etanol de milho, né? Por incrível que pareça, né? A gente imaginava que o Brasil não se tornaria tão grande em etanol de milho, e hoje o etanol de milho está ocupando o espaço do etanol de cana, por incrível que pareça. Então, a gente nunca descarta oportunidades de negócio. Obviamente, depende do negócio, depende da oportunidade, depende do retorno. Nós estamos com uma visão de trabalhar com alta eficiência na nossa operação. Então, qualquer negócio que nós for investir, tem que ser um negócio que gera um retorno comparável ao retorno que nós estamos conseguindo gerar no negócio atual. E considerando que o negócio atual tem um potencial de crescimento muito grande, hoje o Brasil planta 52 milhões de hectares de terra com culturas anuais, primeira safra. Tem a segunda safra que dá mais 22 milhões, vai lá para 73 milhões de hectares. Na primeira safra são 52 milhões de hectares que o Brasil planta. E nos próximos 20 anos, o Brasil vai continuar crescendo na área plantada no mínimo 1 milhão de hectares por ano. E para atender, não porque o Brasil quer crescer, o Brasil vai crescer para atender uma demanda internacional por commodities agrícolas, né? Então, nós, como empresa forte no setor, a gente vai ter oportunidade de crescimento no negócio atual da empresa também, ao longo dos próximos anos, conforme eu comentei anteriormente. Então, por isso, a gente tem esse portfólio de oportunidades de crescimento e, obviamente, nós temos que alocar o capital onde gera melhor retorno. Obrigado, Pavinato. Obrigado, Lucas. Nossa próxima pergunta é do Guilherme Palhares, do Bank of America. Palhares, por favor, pode abrir teu microfone e seguir, por favor. Bom dia, Pavinato. Bom dia, Gelain. Obrigado por pegar minhas perguntas. Na verdade, são 2 perguntas do nosso lado e mais um follow-up na pergunta do Gabriel. A primeira é referente um pouco dos volumes comercializados no TRI, né, que foram bastante fortes. Queria entender um pouco do quanto disso vem de um estoque já de Terra Santa que foi incorporado à empresa, para a gente entender um pouco daquilo que foi a dinâmica do comercializado SLC e agora da operação nova. E uma segunda pergunta é sobre essa revisão de produtividade que a companhia publicou, entendendo que o cenário ainda parece bastante difícil e as previsões de maio para o Mato Grosso ainda com um grau de imprevisibilidade, se todo o ajuste que foi feito agora já considera esse cenário mais estressado no curto prazo, ou se ainda existe alguma possibilidade aqui de revisão desses números. E o follow-up na pergunta do Gabriel, só entendendo para o uso de fertilizantes da companhia, né? A companhia já vem falando sobre reduzir a aplicação de fertilizantes de alguns dos itens ali, e queria entender um pouco o quanto dessa redução vem por uso de recursos que estão em reserva em solo e quanto disso vem dos projetos de agricultura digital da companhia. Obrigado. Deixar o Guilherme responder sobre o volume, depois eu respondo sobre a produtividade e uso da terra e uso de fertilizantes. Palhares, obrigado pela tua pergunta. Sobre os volumes do ano passado, né, a gente adquiriu a Terra Santa e toda a produção da Terra Santa, né? Então, nós tivemos comercialização do volume da Terra Santa do ano passado, continuamos comercializando nesse ano. O volume forte desse ano ele foi principalmente por 2 motivos. A soja, que nós tivemos a produtividade mais alta que o esperado, né, mais alta que o projetado,
e também um carry-over do algodão do ano passado, que nós não embarcamos ele todo dentro de 2021. Então, um pedaço do algodão que a gente projetava embarcar no ano passado, a gente embarcou dentro do primeiro trimestre de 21, do primeiro trimestre de 2022. Tá? Essas foram as principais razões que o volume ficou acima do que a gente estava esperando para esse primeiro tri. Perfeito, obrigado, Gelain. Sobre a produtividade, Guilherme, nós hoje, o número que nós divulgamos agora, nós estamos considerando uma chuva ainda em maio. E tem previsão de chuva para o Mato Grosso, tem previsão de chuva para o Maranhão. E até agora, Maranhão não faltou chuva, Maranhão as lavouras estão maravilhosas no Maranhão. Aonde faltou chuva foi na Bahia, e na Bahia já consolidou, a Bahia já não está esperando mais chuva, e na Bahia já consolidou, já tá contabilizada essa perda da Bahia, já está definida essa perda na Bahia. O Maranhão está com potencial alto, mas com mais uma chuva vai produzir muito mais do que vai produzir o topo daí de produtividade. E no Mato Grosso, ali aquela região do Parecis, onde está mais seco hoje, nós estamos considerando uma chuva ainda nesse forecast. Se não tiver chuva nenhuma, e no mês de maio, poderá ter algum ajuste ainda na produtividade. Esse é o resumo que a gente faz de produtividade desse número que nós divulgamos. Em relação ao uso de fertilizantes, toda a agricultura de precisão que nós estamos utilizando, ela nos últimos 5 anos, nós intensificamos a agricultura de precisão e a aplicação de taxa variável, né? Então, e como nós praticamente não desenvolvemos áreas novas, as nossas áreas hoje elas estão maduras. Nós expandimos o algodão, então tem muita soja hoje em restevo de algodão. Normalmente, em restevo de algodão, o solo tem uma alta fertilidade. E ali, o principal nutriente que o solo armazena e que ele mantém no solo é o fósforo, né? Então, o fósforo, onde é que a gente pode economizar num ano como esse, que o preço está muito alto, e reduzir a dose, sem perder produtividade. Obviamente, com o estoque que tem no solo. Então, a agricultura de precisão é uma evolução normal que nós temos feito para uniformizar a fertilidade do solo nas áreas. A redução de uso nesse ano é uma redução uniforme para você, utilizando aquele estoque que nós temos no solo, um estoque uniforme. Então, essa é a estratégia de nós reduzir o uso do fertilizante esse ano, dentro de uma lógica que a gente, ao longo dos próximos anos, nós, ao longo dos últimos 3 anos, quando a gente olha os preços dos fertilizantes, historicamente, os últimos 3 anos, os fertilizantes estavam baratos, eles estavam abaixo dos preços normais. E a gente utilizou uma dose alta de fertilizantes nas últimas 2 safras, especialmente. Então, a gente construiu um estoque. Então, o que a gente vai consumir nesse ano é basicamente o que a gente aplicou a mais nos últimos 2 anos. A nossa fertilidade do solo não vai cair, a gente vai poder, o ano que vem, continuar adubando normal, com preços normais de fertilizantes, e sem ter necessidade, não, o ano que vem eu vou ter que repor tudo aquilo que eu não coloquei esse ano. Não, a gente vai conseguir o ano que vem continuar adubando normal. É uma lógica, a lógica, como o nutriente é armazenado no solo, a lógica de você criar um estoque maior nos anos de preços baixos, e nos anos de preço alto você usa o mínimo necessário para manter um nível de produtividade. Então, essa é a nossa visão, a visão agronômica aí do manejo da fertilidade do solo das nossas fazendas, e a gente, então, com isso, consegue maximizar o resultado da empresa e maximizar o uso dos insumos, né? O que a agricultura digital está nos proporcionando é uma economia grande com defensivos agrícolas. Nós estamos investindo forte na aplicação localizada dos defensivos, faz aquela história, faz um mapa de manejo de pragas, o mapa de calor, gera o mapa da recomendação e aplica localizadamente. A mesma coisa, tenho 2 equipamentos que a gente adapta nas varas do pulverizador, o Weedit e o Weed Seeker, e aí ele faz a leitura da superfície do terreno e só abre o bico de aplicação aonde tem a presença da erva daninha. Essas tecnologias, sim, nós estamos investindo pesado, nós tinha 13 máquinas esse ano, o ano passado, esse ano a gente comprou mais 10, para todas as fazendas terem uma dessas máquinas ao menos, e estamos treinando nosso time, intensificando a aplicação localizada dos defensivos. Agora,
nessa maturação do algodão agora, tem o que chama maturador desfoliante que aplica no algodão, e que é um produto caro, um custo alto por hectare. Com essa seca que deu, a gente vai utilizar daí imagem satélite para medir o NDVI da cultura e reduzir o uso de desfoliante e maturador no algodão, que não será necessário, só utilizar onde precisa. Então, essas tecnologias, sim, a gente está conseguindo ter uma redução de custo de produção com defensivos agrícolas, que no ano passado, safra passada, foi 25 milhões de economia. Esse ano, nós estamos estimando, a nossa meta é 50, deverá chegar próximo desse montante de economia, e obviamente, agora, para o próximo ano, a gente vai intensificar, e estamos intensificando, além de adquirindo equipamentos, formando e treinando o time, porque tudo isso demanda profissionais capacitados, um time, muita organização, senão você não consegue capturar os benefícios que a tecnologia proporciona. E nós temos feito um trabalho forte nesse sentido, para a gente conseguir reduzir custo de produção. Esse ano, inclusive, essa seca que está dando no algodão, a gente acaba tendo uma perda de produtividade, mas acaba tendo uma economia de custos também. O fungicida que deixou de ser aplicado, o maturador que vai deixar de ser aplicado, você acaba tendo uma economia. Teve um ano lá em 2016, para quem acompanhava nós em 2016, foi um ano que deu uma seca muito forte na Bahia. Naquele ano a gente perdeu 20% da produção e a gente conseguiu economizar 5% dos custos, né? Então, a perda líquida foi 15%, na verdade. Então, hoje nós estamos com esse cenário também, a gente vai ter uma perda de produtividade no algodão em relação ao nosso projeto, mas a gente vai ter uma economia de custos. Mas também, o mais importante aí, Palhares, quando a gente compara o nosso realizado, que nós estamos falando do comparativo orçado versus realizado agora em 22. Mas quando nós comparamos o nosso realizado 21 versus o realizado forecast 22, nós estamos equilibrados. Por quê? Porque a soja, em 21, nós produzimos 64, no final, 66,4 sacos por hectare. Esse ano, nós estamos fechando com 66,57 sacos por hectare, ou seja, 0,2% a mais. O milho, o ano passado, lembra que deu seca no Paraná e no Mato Grosso do Sul, e afetou nós no Mato Grosso do Sul. Nós fechamos o milho segunda safra ano passado com 95 sacos por hectare somente. Por isso que o realizado desse ano, apesar de cair um pouquinho em relação ao orçamento do milho, e o milho, a nossa grande área de milho esse ano é no Maranhão, não é no Mato Grosso, então a gente no milho está menos exposto nesse caso do que o próprio algodão, e no milho nós estamos aumentando a produtividade do ano passado em 22%, mesmo com essa seca que deu, essa pequena quebra no milho. E no algodão, em relação ao ano passado, está caindo 4,2% da produtividade em relação ao realizado ano passado. Aí, quando eu ponho tudo isso na mesma cesta, em termos de produção, 2021 e 2022, vai ser equivalente. Então, esse é o resumo que eu faço. Então, para nós, aí o que vai mudar a nossa margem 22 versus 21, provavelmente não vai ser a produtividade. Vai mudar a nossa margem, vai ser o custo de produção versus preço. E aí, provavelmente, o preço ganha. Ou ao menos fica junto com o aumento de custos, né? O cenário que nós temos hoje é de que o aumento de custos seja compensado com o aumento de preços quando a gente compara 21 com 22, e por isso que nosso forecast é de manutenção de margens em 22 em relação a 21. Perfeito, Pavinato. Perfeito, Gelain. Muito obrigado pelas respostas. Obrigado, Palhares. Temos mais uma pergunta aqui. Próxima pergunta é do Tiago Duarte, do BTG Pactual. Tiago, pode abrir teu microfone e seguir com a pergunta, por favor. Obrigado, Gelain. Bom dia, Pavinato. Uma pergunta, na verdade, quase que uma provocação, né? Quando vocês falam sobre falando das margens de 22, né? A gente discutiu bastante as margens do ano que vem pela questão dos insumos, mas falando das margens de 22, quando vocês, né, mencionam espaço para repetir margens equivalentes ou próximas, né, ao do ano passado, foi em torno, se não me engano, de 38%, 39%, margem EBITDA, olhando, né, o resultado bruto
tanto na soja, né, de mais de R$ 1.300 por tonelada, quanto no algodão de mais de R$ 4.000 por tonelada, e tentando extrapolar isso para o que vocês ainda têm de volume para faturar de soja esse ano, e o faturamento do algodão que vocês ainda vão colher, né, e sem contar o milho, assim, dá a impressão que dá para fazer uma margem bem melhor, né, do que a do ano passado. Tudo bem que o custo unitário também ainda não está igual o guidance de vocês, mas o preço também não, e vocês ainda têm, tanto no algodão quanto na soja, cerca de 1/4 do volume não vendido, não redeado. Então, queria fazer essa provocação aí para ver se o grau de conservadorismo que vocês estão embutindo na afirmação da margem, ou se tem alguma outra forma de olhar que a gente não está vendo aqui. Obrigado. Bom dia, Tiago. Tiago, tem muita coisa em aberto ainda, né? Então, tem a produtividade que eu comentei anteriormente, que está em aberto ainda, do algodão e do milho, tem o saldo a vender, que está em aberto. Então, se vender pelo preço de hoje do algodão, o preço está fantástico, né? O saldo a vender, a gente não sabe se esse preço vai se manter ao longo dos meses, né? Então tem muita coisa em aberto ainda que poderá alterar esse resultado até o final do ano, né? Então, acho que a tua leitura ela é coerente, né, em relação ao cenário, né? E por isso que a nossa visão é manutenção de margens. Obviamente, tem muita coisa em aberto ainda que pode acontecer, que pode jogar para cima ou jogar para baixo, né? Então, eu resumo assim a resposta em relação à tua provocação. Quando a gente pensa em margem EBITDA, né? Quando a gente pensa em margem líquida, já é um indicador um pouquinho, ele considera ativo biológico, aí depende do volume que vocês pedem, né? Às vezes, creio, ano passado eles pediam menos algodão, acabou, de certa forma, inflando um pouquinho a margem líquida, né? Porque reconheceu o ativo biológico e não expediu o produto, né? Mas a margem EBITDA, ela no nosso caso, é EBITDA ajustada, então ele desconsidera o ativo biológico, ele é nota fiscal, então ela é realmente comparável, né? Então, por isso que o cenário que nós temos é um cenário favorável, né, Tiago? O cenário, a soja está garantindo uma margem fantástica esse ano, né? Tanto que o trimestre tem muito de soja aí, né? No trimestre, né? E o algodão e o milho que estão em abertos, né? Então, depende quão boa será a margem do algodão e do milho, e a margem no final do ano poderá ser maior ou menor. E se eu puder me estender, qual desses pontos, Pavinato, seja o preço que ainda está em aberto, seja ainda algum risco de produtividade no algodão, principalmente, e no milho, ou mesmo custo, né? Qual desses você entende que é o maior risco para você, não, né, no meu raciocínio, não surpreender a própria indicação que vocês deram para a margem? Eu acho que o maior risco seria preço, Tiago. Seria preço. Vamos supor que a guerra cesse, né? E a crise mundial, o juros suba e cria um ambiente de que muda o cenário mundial. E os preços... aí tem outro fator importante, e o clima nos Estados Unidos seja perfeito, não está sendo até agora, o clima nos Estados Unidos está ruim para o plantio deles, né? Mas o clima lá seja perfeito, dê uma super safra e comece um clima aqui no Brasil também maravilhoso, e a gente comece a plantar dê uma super safra aqui na América do Sul, e aí haja uma reversão, a demanda de algodão, por alguma razão macroeconômica, sofra, e aí o preço que hoje está 140, o spot está 120 e poucos centavos por libra para vender da safra atual, né? Para vender ali para entregar no início do ano que vem, volte para 100, volte para 90 centavos, né? Talvez até esse risco é maior. No milho, o risco é menor, porque o milho, com essa quebra que está tendo de milho no Mato Grosso agora, vai ter um preço de milho no Brasil que vai continuar alto, né? Então o milho talvez não seja um risco maior, mas a própria soja, aí depende do câmbio também, né? A soja chegou a R$190, R$200 por saca. Aí o câmbio cedeu, ela voltou para 170, né? Aí mesmo Chicago subindo, né?
Então, então, resumindo, entre câmbio e preço, para mim, os preços é o risco maior, né? Porque daí os preços, eles afetam também a próxima safra, daí, né? Aí afeta o ativo biológico que vai ser marcado da soja lá em dezembro, por exemplo, né? Então, tu já marca menos ativo biológico lá em dezembro da safra que vai ser colhida, né? Então, para mim, o risco maior de todas essas variáveis aí, ela está nos preços, né? Uma mudança mais forte no cenário mundial. Tá super claro. Obrigado, Pavinato. Obrigado, Thiago. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Não havendo mais perguntas, a videoconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2022 da SLC Agrícola está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia. Bom dia.